Olá pessoal, sejam bem-vindos. Essa é a aula número 8, terceiro semestre do nosso curso Seguindo Jesus. Eu estou gravando de casa, nós estamos no meio de uma quarentena, é 2020, é Covid-19 lá fora, então eu peço desculpas se acontecer algum barulho, tá bom? Hoje nós vamos aprender sobre a regra de ouro. Não uma regra de ouro que há por aí, uma regra de ouro oriental que diz: não faça para o outro o que você não quer que ele faça por você. Essa é conhecida também como uma regra de prata, porque a de Jesus é mais preciosa do que essa que é conhecida lá fora. Nós vamos falar de uma regra que nos coloca na ativa e não na defensiva. Nós temos estudado o Sermão do Monte, várias instruções nesse capítulo 7 para os problemas que a gente enfrenta no nosso relacionamento. Instruções preciosas, profundas, e alguns de vocês hão de convir difíceis de colocar em prática. As últimas instruções que nós vimos foram que a gente não deve criticar. Jesus usou a palavra julgar uns aos outros, senão nós vamos ser julgados também. Jesus falou para a gente não tirar o cisco do olho do outro sem antes tirar a trave do nosso próprio. Também disse para a gente não lançar pérolas aos porcos, que é o mesmo que tentar impor as soluções preciosas para nós na vida das outras pessoas. E também ele nos disse que ao invés de fazer todas essas coisas, nós devíamos apenas pedir. Pedir tanto às pessoas aquilo que a gente deseja que elas façam, como pedir a Deus, que tem acesso dentro do coração da pessoa para abrir e transformar ela de dentro para fora. Então, Jesus tirou do nosso arsenal um monte de coisas que a gente usa na tentativa de fazer o outro fazer o que a gente quer, né? Ou se atentar àquilo que a gente acha que é importante. Crítica, intervenção sem sensibilidade, sem considerar o outro. Jesus tirou tudo isso das nossas mãos. Nós não devemos usar essas coisas. A única que sobrou, conforme a última aula, foi o pedido. O pedido para o próximo e a oração a Deus. Só que se a gente parasse por aqui, já estaria difícil demais de fazer isso na força da carne, na força humana, né? A gente precisa de considerar todo o Sermão do Monte anteriormente, né, que fala daqueles que nasceram de novo, que fazem parte do reino de Deus, porque isso aqui são atitudes espirituais, não são próprias do ser humano. Ainda assim, se a gente conseguisse usar essas coisas nos nossos relacionamentos, elas fariam muito bem para a nossa vida, para as nossas relações com as outras pessoas, porque nos dariam uma disposição sensível, uma disposição respeitosa para com o outro. Pedir sempre é melhor do que exigir. Quando você exige, você não dá a opção para outra pessoa fazer ou não fazer. Ela tem que fazer querendo ou não querendo. Então você tirou a liberdade dela. Agora, quando você pede, você está convidando a pessoa a considerar aquilo que você está pedindo e se ela quiser fazer, ela fazer de coração. Imagina se todo mundo agisse assim, seria muito melhor. Ainda assim, Jesus vai muito mais além no versículo que nós vamos estudar hoje. Jesus nos mostra que o alvo não é apenas a gente aprender a ter consideração pela liberdade do outro, ter sensibilidade para com as suas limitações, respeito pelo jeito que ela enxerga a vida ou pela estatura espiritual que ela tem ou até não tem. Então, não é só isso, né, de entender as coisas. Tem muita coisa que a gente pode fazer além de pedir. Além de pedir que o outro faça o que a gente deseja, tem outras coisas que a gente pode fazer que manifestam esse caráter novo que Deus deu para nós. E é nisso que nós vamos adentrar a partir de agora. O versículo dessa semana foi: assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. É muito interessante isso aqui e eu preciso aprofundar com você. Quando Jesus fala de lei e profetas, ele está falando da lei antiga, do Antigo Testamento. E eu encontrei um exemplo bem interessante para a gente entender. Lá em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 1 a 4, texto da sua devocional nessa semana, diz que se você encontrar o boi de alguém perdido, guarda na tua casa, avisa que está com você. Se você encontrar o jumento, guarda ele, ou devolve para o dono. Né? Você não deve ver algo errado e deixar errado. Por que a lei ensina isso?
Ela ensina a pessoa a ser ativo, a se colocar no lugar do outro. Se fosse o seu boi que tivesse perdido, se fosse o seu jumento que tivesse arriado, você ia deixar ele morrer lá debaixo da carga? Ou você ia tirar a carga dele, né? Ia querer que alguém tirasse a carga dele para salvar o seu jumento e devolver para você com saúde. Então, são regras interessantíssimas para a gente pensar no outro. Não é só porque tem que fazer, mas é pensar no outro como a gente gostaria que o outro pensasse na gente. Eu não preciso exagerar. No Brasil, isso anda raríssimo. As pessoas pensam em si, as pessoas roubam, as pessoas tiram vantagem porque virou comum isso. No reino de Deus é para seguir a vontade de Deus expressa na palavra, considerar o outro acima de si e pensar no bem dele como a gente gostaria de que se pensasse no nosso. Então, essa instrução de Jesus, essa regra de ouro, nada mais é do que uma nova versão do ame ao próximo como a si mesmo. Você não quer ser amado, não quer ser guardado, abençoado, benquisto, né? Servido pelas outras pessoas? Então, faça isso em direção a essas pessoas, inicialmente por iniciativa própria, né? Com isso que Jesus quer que a gente compreenda e deseje o bem-estar ou desenvolvimento, a melhora da pessoa que está do nosso lado, como a gente deseja o nosso próprio bem-estar, o nosso próprio desenvolvimento. Se você se aplicar a isso, você vai estar cumprindo verdadeiramente a lei divina e seu propósito. Cumprir a lei se resume num só mandamento: amar o teu próximo como a si mesmo. E isso passa por você fazer para ele o que você gostaria que fosse feito para você. Porém, eu preciso aprofundar aqui esse negócio. Não é tão simples. Por exemplo, existem 5 linguagens de amor. A minha linguagem de amor é palavras de afirmação, ou são palavras de afirmação, e toque. Eu gosto de toque, de abraço. A linguagem de amor da minha esposa é diferente. Ela gosta de presentes e de atos de serviço. Na minha cabeça, na linguagem que eu falo, que eu demonstro amor, a minha tendência é fazer por ela aquilo que eu acho que é importante para mim. Então eu vou elogiar ela bastante, né? Eu vou tocar nela bastante, mas isso para ela não é uma demonstração de amor tão poderosa como se eu a presenteasse ou se eu a servisse por iniciativa própria em algo que ela nem pensou. Então, você perceba que não é tão simples, né? Eu vou fazer para o outro o que eu gostaria que ele fizesse para mim. É um passo além. É você se colocar no lugar do outro, com as suas limitações, com seus problemas, com as suas dificuldades, até com seus pecados, seu passado, sua experiência. Coloque-se na situação por completo, como a gente aprendeu nas aulas passadas. E depois de se colocar na situação, com todos esses problemas que a pessoa tem, você imaginando que tem também, o que você gostaria que fizessem por você? Como você gostaria de ser abordado considerando essas limitações? Como seria isso? Ao fazer isso, você vai conseguir cumprir essa instrução de Jesus, é claro, potencializado pelo Espírito Santo. 3 lições em relação a esse versículo que a gente deve considerar. Primeiro, faça o que gostaria que fosse feito por você nas mesmas condições. Você já aprendeu a se livrar da trave, jogar fora o desprezo, jogar fora a ira, jogar fora o preconceito que você tem no coração, a amargura que você acumulou em relação ao teu próximo. Então, depois que você joga isso fora, você consegue enxergar com clareza. E aí você consegue tirar o cisco porque você tem sensibilidade. Isso porque você consegue se colocar no lugar e imaginar uma maneira espiritual de lidar com a pessoa. Que seria também como você gostaria que se lidasse contigo na mesma situação, né? Você pensa, o que deveria ser feito? Como deveria ser feito se fosse comigo nas mesmas condições? Você leu nessa semana Romanos 12, de 9 a 11, e lá fala que o amor tem que ser sincero. E é engraçado, na Bíblia, o Paulo ensinar os crentes de Roma dizendo que o amor tem que ser sincero.
E será que existe amor hipócrita? É claro que existe. Às vezes as nossas demonstrações de amor são por despeito, né? Nós não estamos realmente interessados na pessoa, não nos colocamos no lugar dela de verdade, e o que a gente está fazendo diz respeito à nossa consciência, não à consciência da pessoa. Nós estamos fazendo para mostrar para ela como ruim que ela é, né? Quão ingrata que ela é, quão imperfeita que ela é. Não há misericórdia. Não tem qualquer sentimento sincero e profundo no nosso coração. Ainda que a gente se console com a ideia que nós somos bons, que pagou o mal com o bem, não é uma realidade profunda. O amor precisa ser sincero. O amor busca o bem do outro sempre, mesmo que o outro não preze esse amor, ok? É isso que diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 9 e 11, que fala que a gente tem que se dedicar para poder amar a outra pessoa. Segunda lição, faça por iniciativa própria. Você não deve colocar condições. Jesus diz, em tudo façam. É uma instrução tão clara e objetiva. Vai e faz. Você não precisa colocar condição nenhuma, porque Jesus não deixou espaço para condição nenhuma. Só que nós temos a tendência de fazer isso. A gente diz assim, eu vou fazer na hora que ele mudar, na hora que ela mudar. Na hora que eu perceber alguma mudança, aí eu vou lutar para abençoar a vida dessa pessoa. Se ela não mudar, eu não mudo, porque a gente tem que ajudar quem merece, quem quer, quem abre. Então a gente começa a colocar condições para a gente amar uma pessoa. Ora, em alguns momentos, amar é deixar ir. Mesmo assim, a iniciativa deve ser nossa. Nós devemos fazer o bem, procurar o bem, sem qualquer condição, ok? Não há espaço para você inventar uma desculpa ou uma justificativa para não fazer. O texto paralelo de Lucas 6, 31 a 36, nos ensina a sermos generosos, misericordiosos, de maneira incondicional. Você é incentivado a dar comida até para o teu inimigo, a emprestar a quem não pode te devolver. E aí você pensa, mas que loucura que é essa? Aos olhos do mundo é loucura mesmo. Mas os nossos atos, as nossas iniciativas sinceras e verdadeiras, dizem mais a respeito da gente do que a respeito dos outros. Se você espera que os outros mereçam a sua iniciativa, então isso demonstra que você é uma pessoa mesquinha. Você é uma pessoa que quer dar para o outro só se ele merecer. E isso demonstra quão pobre é o teu coração e como ele precisa melhorar e ser transformado. Eu espero que você esteja me entendendo. Jesus está nos chamando para viver um outro padrão de vida, o mesmo padrão que ele. Imagine se ele fosse esperar nós merecermos ele descer do céu para vir nos salvar. Imagine se ele fosse esperar a gente se aperfeiçoar para depois ele pensar, agora vale a pena. Agora eu vou fazer alguma coisa para fulano, porque agora ele está dando assim, sinais de que está entendendo. Não foi nada disso que Jesus fez. Jesus nos amou primeiro. Ponto. E agora nós podemos amar a ele. Eu quero que você entenda isso. Essa é a segunda lição. Também é importante lembrar 2 Tessalonicenses, versículo 3, de 13 a 16, que ele fala para a gente não se cansar de fazer o bem, que é outra coisa muito comum. Você ouve eu falando, você sai para colocar em prática, especialmente com as pessoas mais próximas e mais difíceis, como por exemplo da família, e aí você começa a fazer o bem e não vê mudança. Não vê retorno, não vê reconhecimento. O que você faz? Você fica chateado. A pessoa não te ouve, não liga para os seus conselhos, não liga para os seus atos. Você se sente rejeitado. E quando isso acontece, aquela pessoa que você estava tratando como amigo, a tendência é de você tomá-lo por inimigo. Essa pessoa está abusando de mim. Essa pessoa está me prejudicando. Eu estou dando tudo e ela está dando nada. Então eu estou me sentindo lesado por ela. Eu estou fazendo o que Deus manda e ela não está fazendo nada. Então eu estou perdendo nessa conta aqui. Eu tenho que parar com isso. Muita gente pensa assim, mas a Bíblia fala, se alguém não te ouve, se desprezarem as suas atitudes e demonstrações de amor, você note essa pessoa, você se afasta um pouco para que ela se sinta envergonhada, mas você trate ela como irmão, como irmã,
como alguém que comunga com você de laços profundos, mas nunca trate essa pessoa como um inimigo. Não a tome nem a tenha como seu inimigo, sua inimiga, tá bom? Terceira lição, já chegando no final, faça em cada circunstância e oportunidade. Então você deve lembrar, nós vimos 3 lições. Primeiro, faça o que gostaria que fosse feito por você nas mesmas condições. Faça por iniciativa própria, não inventa desculpas. E a terceira, faça em cada circunstância e oportunidade. Jesus colocou um qualitativo aí, ele diz em tudo. Em tudo significa tudo, todas as circunstâncias, todas as oportunidades são oportunidades para você fazer. Assuma a responsabilidade, dê o passo, tome a iniciativa, faça. Em cada oportunidade, todo momento é momento de você fazer o que gostaria que fosse feito por você. É muito legal essa história, eu aprendi demais essa semana, ok? Aliás, é muito interessante que a gente sempre tem a opção de semear no espírito ou de semear na carne. A nossa vida é um campo de teste, é um campo de batalha, onde a gente perde ou ganha, onde a gente semeia semente ruim ou semente boa. O tempo todo a gente está plantando. Eu estou falando, é claro, do texto que você leu também lá. Eu não vou lembrar a referência aqui agora, mas o texto que fala que quem semeia na carne vai colher corrupção, quem semeia no espírito vai colher a vida eterna. A gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente semeia. Isso é muito importante. É muito importante. Essa semana eu coloquei em prática da maneira mais difícil. Eu consegui ir para o lugar da pessoa, imaginar as suas limitações e depois, com muita sensibilidade e tato, eu vim falando mansamente o que eu gostaria de ouvir, do jeito que eu gostaria de ouvir, se eu fosse de fato a pessoa. Graças a Deus, houve perdão, houve reconciliação, houve restauração e eu estou muito feliz nessa semana por ter conseguido colocar em prática a instrução que eu estava meditando junto com vocês. Eu espero que você se sinta desafiado. Aliás, a tarefa especial dessa semana, se você ainda não fez, é ajude como gostaria de ser ajudado. Na semana passada, você foi desafiado a prestar atenção nos pedidos que estavam sendo feitos para você, avaliar se aquilo ia ser útil, se ia ser bom ou não, e aí fazer conforme as suas capacidades e as suas condições. Essa semana nós estamos indo um pouco além. É você quem vai procurar o que fazer, como fazer, né? Se colocando no lugar da pessoa. Você vai procurar as necessidades e ajudar como gostaria de ser ajudado se tivesse na mesma condição. Agora, essa tarefa você pode resolvê-la de 2 maneiras. Você pode escolher o nível 1, que é mais fácil, né? O que significa esse nível 1? É você ajudar alguém que evidentemente tem uma necessidade que não dá nem para esconder. Então você olha, você se coloca no lugar e você faz alguma coisa que está ao seu alcance, é claro, né? Agora, essa é fácil, porque ajudar uma pessoa estranha é uma coisa muito fácil. O brasileiro costuma até ser generoso para com os outros, ele se sente bem fazendo isso. Agora, se você quiser ir fundo mesmo, quer estourar a boca do balão, nível 2, você deve ajudar alguém muito próximo. Como eu disse, são as pessoas mais próximas que acabam se tornando as pessoas mais difíceis, né? Nós temos muita cobrança para com o marido, para com a esposa, para com o filho, para com o parente, para com o sogro, para com a cunhada, né? E esse relacionamento começa a desgastar. E a gente começa a ficar chateado, irritado com o outro, porque ele é teimoso, porque ele é desleixado, porque ele não ouve, porque não aprende, né? E a gente começa a ficar, sabe, travado em relação a outra pessoa próxima. O desafio é você se colocar no lugar da pessoa de tal forma, se imaginando com os mesmos vícios, com as mesmas fraquezas, com os mesmos problemas, e depois pensar o que deveria ser feito para mim nessas condições. O que deveria ser falado? Como deveria ser falado? E depois que você chegar numa conclusão, em oração,
uma conclusão espiritual. Eu queria te convidar para semear no Espírito. Ir lá e fazer. Contato com sensibilidade, né? Com respeito à liberdade da pessoa. Não espere que ela vai atender, não espere que ela vai aceitar e vai se arrepender. Talvez isso não aconteça, talvez aconteça. Eu oro para que aconteça como aconteceu comigo, mas se não acontecer, não trate como inimigo. Continue tratando como irmão, porque você está crescendo, você está fazendo o que Jesus fez por você e isso vai fazer toda a diferença na sua vida, eu espero. Tá bom? Essa é a lição dessa semana. Eu achei fenomenal. Estou amando caminhar com você nesse curso. Eu espero que você esteja amando também. Que Deus te fortaleça. E eu vou deixar aqui o versículo para você. Você vai ter oportunidade com o seu grupo, mas eu já vou deixar de uma vez. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Salmo 126, versículos 5 e 6. Bora plantar semente boa para a gente colher depois com o nosso Deus? Que Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana. Continua firme. Nós estamos juntos nisso aí. Até.